Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Santo, santo, santo. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Santo é o Senhor. Queridos, tem um texto que me pegou essa semana. Eu queria simplesmente compartilhá-lo com você. Lucas capítulo 9. A partir do primeiro versículo. Lucas capítulo 9. Queridos, Deus tem um propósito. E Deus tem um plano para chegar nesse propósito. O propósito de Deus é morar na terra. Apocalipse 21. Nós vemos os céus descendo sobre a terra, a cidade santa, onde o trono de Deus está. E Deus vindo habitar, Deus vindo morar com os seres humanos. Queridos, esse é o propósito de Deus. E Deus tem um plano para chegar nesse propósito. E a questão é como nós nos encaixamos no propósito, como nos encaixamos no plano de Deus. Como nos encaixamos naquilo que Deus está fazendo. O Espírito de Deus está agindo sobre a terra. E a questão é como estamos cooperando com o Espírito Santo naquilo que Ele está fazendo. E o texto diz assim: Jesus reuniu os 12 e lhes deu poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar enfermidades. Depois enviou-os para anunciar o reino de Deus e curar os enfermos. Ele os instruiu dizendo: não levem coisa alguma em sua jornada. Não levem cajado, nem bordão, nem bolsa de viagem, nem comida, nem dinheiro, nem mesmo uma muda de roupa extra. Onde quer que vocês forem, hospedem-se na mesma casa até partirem da cidade. E se uma cidade se recusar a recebê-los, sacudam a poeira dos pés ao saírem, em sinal de reprovação. Então começaram a percorrer os povoados, anunciando as boas novas e curando os enfermos. Quando Herodes Antipas ouviu falar de tudo que Jesus fazia, ficou perplexo, pois alguns diziam que João Batista havia ressuscitado dos mortos. Outros acreditavam que Jesus era Elias ou um dos antigos profetas que tinha voltado à vida. Eu decapitei João, dizia Herodes. Então quem é o homem sobre quem ouço essas histórias? E procurava ver Jesus. Quando os apóstolos voltaram, contaram a Jesus tudo o que tinham feito. Em seguida, Jesus se retirou para a cidade de Betsaída, a fim de estar a sós com eles. As multidões descobriram seu paradeiro e o seguiram. Ele as recebeu, ensinou-lhes a respeito do reino de Deus e curou os que estavam enfermos. No fim da tarde, os 12 se aproximaram e lhe disseram: mande as multidões aos povoados e campos vizinhos, para que encontrem comida e abrigo para passar a noite, pois estamos num lugar isolado. Jesus, porém, disse: providenciem vocês mesmos alimento para eles. Temos apenas 5 pães e 2 peixes, responderam. Ou o Senhor espera que compremos comida para todo esse povo? Havia ali cerca de 5.000 homens. Jesus respondeu: digam a eles que se sentem em grupos de 50. Os discípulos seguiram a sua instrução e todos se assentaram. Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu e os abençoou, então partiu-os em pedaços e os entregou aos discípulos para que distribuíssem ao povo. Todos comeram à vontade e os discípulos encheram ainda 12 cestos com sobras. Certo dia Jesus orava em particular, acompanhado apenas pelos seus discípulos. Então lhes perguntou: quem as multidões dizem que eu sou?
Os discípulos responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias e outros ainda que é um dos profetas antigos que ressuscitou. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: o Senhor é o Cristo enviado por Deus. Jesus advertiu severamente seus discípulos de que não dissessem a ninguém quem ele era. É necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, disse. Ele será rejeitado pelos líderes do povo, pelos principais sacerdotes e pelos mestres da lei. Será morto, mas ao terceiro dia ressuscitará. Disse ele à multidão: se alguém quer ser meu seguidor, negue-se a si mesmo. Tome diariamente sua cruz e siga-me. Se tentar se apegar à sua vida, a perderá. Mas se abrir mão da sua vida por minha causa, a salvará. Que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, mas perder ou destruir a sua própria vida? Se alguém se envergonhar de mim e da minha mensagem, o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier em sua glória, e na glória do Pai e dos seus santos anjos. Eu lhes digo a verdade, alguns que estão aqui não morrerão antes de ver o reino de Deus. Até aí. Glória a Deus. Queridos, os sinais, os milagres e as maravilhas não são uma finalidade em si mesmos. Eles são uma isca para atrair as pessoas para algo mais profundo. São pedacinhos do reino, são porções do reino, são gotas do reino de Deus que virá fisicamente sobre a terra. São gotas, são como que manifestações do reino num mundo caído como nós. Os milagres e maravilhas são isso. E eles servem como esta isca para chamar as pessoas para um reino inabalável, para um reino que virá e que consumirá todos os outros reinos. E queridos, eu creio que muitos de nós, se não todos de nós, todos nós temos experimentado milagres e maravilhas. Temos experimentado no decorrer da nossa história, da nossa caminhada, da nossa trajetória com Deus, a atuação sobrenatural de Deus nas nossas vidas. E é interessante que esses milagres acontecem em nós, e eles também podem acontecer através de nós, se submetendo à soberania do Senhor. É tão tremendo a gente poder olhar para a nossa história e ver que a nossa história é permeada de milagres. Eu me lembro cedo de ser testemunha dos milagres de Deus. Na minha casa, quando meu pai se converteu, quando eu tinha 6 anos, um homem duro de coração, um homem que não chorava, um homem que teve uma história de vida difícil e que por causa disso era uma pessoa de difícil convívio, era uma pessoa entregue a vícios. E eu me lembro de ver o meu pai como resposta das orações da minha mãe, do nosso clamor, nós filhos. Eu me lembro do meu pai vindo para Jesus de uma forma absolutamente sobrenatural e abandonando automaticamente os vícios. Me lembro, me lembro assim, uma memória vívida na minha mente, do meu pai chegando depois da igreja, depois do dia que ele recebeu a Jesus como seu Senhor e Salvador, pegando as bebidas que ele guardava em cima da pia e jogando todas na pia. Nunca mais ele colocou bebida alcoólica na boca. Lembro do meu pai ligando para minha mãe naquela semana, rindo e chorando. Que alegria é essa que eu estou sentindo, Parecida? Que negócio é esse? Que presença é essa? E o salão onde ele trabalhava, ele se tornou um evangelista naquele lugar. Muitas pessoas que odiavam o crente, assim como ele odiava antes, vieram a conhecer Jesus através dele. São maravilhas de Deus. Nunca mais ele conseguiu colocar cigarro na boca. Automaticamente ele parou de fumar depois que ele conheceu Jesus. Uma conversão que foi tão tremenda, radical, que Jesus preencheu os buracos, né? Os vícios são buracos dentro do coração humano e são tentativas de tapar esses buracos. Jesus preenche esses buracos no coração humano.
Só Ele preenche. E Ele preencheu o coração do meu pai, foi tão tremendo. Me lembro do meu casamento. Essa semana nós vamos fazer 25 anos de casados, toda glória a Jesus. Me lembro da minha entrega ao Senhor, de eu ter aberto mão de casar. E ter falado, Jesus, eu quero você. E aí Jesus trouxe o Gustavo para a minha vida. Milagres de Deus, agir de Deus. Me lembro quando engravidei das minhas filhas. E fui fazer o primeiro ultrassom. E o médico disse que só uma gravidez ia desenvolver, porque só um coração estava batendo. Mas me lembro de ter sido visitada pelo Espírito de Deus naquela cama de ultrassom. E eu naquele momento ousadamente orei, Senhor, faz o coração do outro neném bater. E na mesma hora, o coração começou a bater. E as minhas meninas estão vivas e bem para a glória de Jesus, com 11, quase 12 anos. Me lembro de tantas vezes, eu me lembro uma vez quando estávamos ministrando, há tempos atrás, quando estávamos orando pelos enfermos e fizemos um apelo e um rapaz veio à frente apoiado pelos seus amigos, dando testemunho de que ele tinha marcas horríveis no seu corpo, mas que as marcas sumiram, marcas de queimadura, sumiram instantaneamente, enquanto nós orávamos. É Jesus, são pedaços do reino, que são distribuídos a nós, para que a nossa fé seja levantada, para que esses milagres e maravilhas venham nos trazer esperança e nos fazer entender que somos habitantes de um reino inabalável, onde não há morte, não há dor, onde não há vícios, onde não há maldade, onde não há pecado, e que brevemente virá sobre a terra, pedaços do reino. E na primeira parte desse texto a gente vê Jesus enviando, trazendo essa autoridade aos seus discípulos, enviando-os a pregar nas cidadelas ali em volta, e a curar os enfermos, a expulsar os demônios. Jesus deu a eles autoridade para serem agentes do reino. E interessante que nesse texto todo que nós lemos, a gente pode ver 3 tipos diferentes de pessoas. A gente vê os discípulos a quem Jesus dá esta autoridade, e a quem Jesus chama para mais pertinho. E nós vemos Herodes, que era um curioso a respeito de Jesus, e que indagava se Jesus não seria João Batista que tinha ressuscitado, ou algum dos profetas. E nós vemos também as multidões que seguiam a Jesus, procurando ser supridas nas suas necessidades. E queridos, eu vejo nos tempos de hoje, eu posso perceber, e nós vemos nesse texto um chamado de Jesus para a intimidade, um chamado de Jesus para o discipulado. As multidões estão muito atraídas, elas são atraídas pelas bênçãos, e elas são necessitadas. E gente, Jesus todo o tempo, Ele mostrou compaixão pelas multidões, e Ele disse certa vez que as multidões são como ovelhas sem pastor, ovelhas que não tinham pastor. E Ele tinha compaixão das multidões, e eu imaginava, é possível nós imaginarmos a carestia daqueles dias antigos, onde não existia recurso, onde Israel era dominada por Roma, por um império que reinava com pulso de ferro sobre eles, que oprimia, que arrancava impostos deles, roubava de Israel, que perverteu até a religião judaica. Tinha 2 sumos sacerdotes ali, quando deveria haver apenas um. Ou seja, eles estavam sendo oprimidos, debaixo de uma opressão intensa. E Jesus era misericordioso, e Ele se movia, e Ele via a necessidade das multidões. Então, a gente vê no texto que nós lemos, Jesus multiplicando pães e peixes. Gente, que coisa tremenda. Eu me lembro de alguns anos atrás, quando o Juliano Som teve com a equipe, uma equipe grande. Eu tenho amigos que estavam nesse episódio.
Eles foram lá para o sertão e eles fizeram várias cestas de comida e encheram um caminhão com essas cestas. E aconteceu que a multidão de gente que veio era muito maior do que o caminhão. E eles foram tirando as cestas do caminhão, e tirando as cestas, e tirando as cestas, e tirando as cestas, e tirando as cestas. E gente, teve cesta para todo mundo. Jesus multiplicou. Porque Jesus faz isso, Ele é o mesmo. Ontem, hoje e para sempre. Mas, gente, tem um chamado que é mais sublime do que o chamado para simplesmente receber das bênçãos. As bênçãos são maravilhosas e eu amo receber bênçãos. E eu amo quando Jesus faz maravilhas no meio do seu povo. Amo, amo. E Ele ama fazer isso. Mas eu vou te dizer que existe um chamado mais sublime. E aqui no verso... Aqui a partir do verso 18, Jesus pergunta para os seus discípulos: olha, quem as multidões dizem que eu sou? Quem eles dizem que eu sou? E aí eles vão dizer aquilo que Herodes falou lá atrás. Vão dizer assim: olha, alguns dizem que o Senhor é João Batista que ressuscitou. É uma alma penada andando sobre a terra. Alguns dizem, te identificam como João Batista, porque o discurso de Jesus era muito similar ao de João Batista. Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos e crede no Evangelho, creiam nas boas novas, de que o reino está vindo. Se arrependam. Jesus tinha um chamado ao arrependimento similar ao de João. Então eles diziam que Jesus se parecia, o discurso era tão parecido. E naquela época não tinha Instagram para você ver a cara da pessoa, né? Só conhecia João quem foi ter com ele no deserto. Mas a fama, eu imagino que a fama de João Batista se espalhou. E as pessoas sabiam o que ele pregava e o que ele fazia, né? Chamava os fariseus de raças de víboras, né? Chamava eles de cobras. E, enfim, o discurso de Jesus era um discurso duro, como o discurso de João. Então eles confundiam ele com João. E aí diziam também que Jesus se parecia com Elias, por causa dos seus milagres. Nunca houve um profeta como Elias. Gente, o Gustavo fala assim, gente, deviam fazer um filme de Elias. Deviam fazer uma série, né? Teve o The Show, agora teve Elias. Porque é um personagem bíblico, um personagem histórico, e tão tremendo, assim, que Deus usou em tantos milagres criativos, coisas maravilhosas aconteceram através de Elias. E, gente, nós vemos Jesus fazendo milagres assim como Elias fez. Tanto que eles questionavam se Jesus não era o Elias que haveria de vir. O Elias profetizado lá por Malaquias. O último profeta que profetiza no Velho Testamento, e ele diz que nos últimos dias, Deus enviaria o profeta Elias, que reconciliaria o coração dos pais aos seus filhos e dos filhos aos seus pais. Então eu acredito que gerou-se na mente, será que não é Elias? Esse não é o Elias enviado? Então existia uma confusão a respeito de quem seria Jesus, se Jesus seria o Messias, aquele sobre o qual os profetas profetizaram, Isaías profetizou. Será que não é esse, né, que vai vir e restaurar o reino a Israel? Então havia essa confusão e Jesus era comparado com um dos profetas, né, com Elias por causa dos seus milagres, com João por causa do seu discurso. E aí Jesus vai perguntar para ele: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu aquela resposta icônica, né? Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, né? Sobre esta rocha a sua igreja está, né? E Jesus vai dizer: não foi
carne nem sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. O discípulo de Jesus, primeiro, ele sabe quem ele é, porque o Espírito de Deus é que revela quem Jesus é. É impossível conhecer a Jesus se o Espírito de Deus não nos revela quem Jesus é. As pessoas podem ter informações sobre Jesus, podem acreditar em Jesus, podem conhecer a Bíblia, mas se o Espírito de Deus não revelar quem é Jesus, não há novo nascimento. É o Espírito de Deus que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo de Deus. O Espírito Santo é que revela Jesus como rei, como juiz e como noivo. O Espírito de Deus nos revela que Jesus é o Cristo, Filho de Deus. E aí então, tem um chamado de Jesus. E Jesus então diz assim para onde que ele está indo. Vocês são discípulos, então eu vou te contar para onde que eu estou indo. O Filho do Homem, é necessário, diga, é necessário, que o Filho do Homem sofra muitas coisas. E disse, ele será rejeitado pelos líderes do povo, pelos principais sacerdotes e pelos mestres da lei. Será morto, mas ao terceiro dia ressuscitará. E Jesus diz aqui para onde que ele está indo. Eu estou indo para a cruz. Eu estou indo para ser rejeitado. Eu estou indo para ser crucificado, para ser morto e ressuscitado. E então ele faz um chamado. Ele diz à multidão, ele faz um convite à multidão que está ali. Ele diz, se alguém quer ser meu seguidor, meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Se tentar se apegar à sua vida, a perderá. Mas se abrir mão de sua vida por minha causa, a salvará. Que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, mas perder ou destruir a própria vida? Se alguém se envergonhar de mim e de minha mensagem, o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier em sua glória e na glória do Pai e dos seus santos anjos. Gente, o reino de Deus é manifesto pelos milagres, manifesto pelas maravilhas, mas existe um chamado para um novo nascimento. Existe um chamado para seguir a Jesus. O novo nascimento é um ponto de partida para esse lugar. Quando reconhecemos quem é Jesus, que Jesus é o Cristo, é o Messias, é aquele que nós estamos esperando, é o governante que estamos esperando. E queridos, Cristo é um termo governamental. Cristo é um termo político. Nós estamos esperando Cristo Jesus. Nós não estamos esperando outro Cristo. Não estamos esperando um outro que resolva, porque nenhum homem é capaz de resolver o caos do planeta Terra. Jesus é ungido, capacitado por Deus para reinar, e é Ele que estamos esperando. Este mundo será mantido no banho-maria até o dia que Deus quiser. Quem conhece banho-maria? As donas de casa conhecem, né? Quando você cozinha lentamente, mas chega uma hora em que a panela vai queimar. Vai chegar a hora em que a água vai secar. E a panela vai queimar. E a tribulação virá. Porque está escrito. Nós, igreja, temos uma função nos nossos dias, que é o de preservar a bondade, preservar a misericórdia e a graça, orar para que essa bondade se revele, se manifesta,
se manifeste na terra. Como o Senhor disse, através do seu profeta Jeremias, ore pela paz da cidade em que você está, porque na paz dela, vocês terão paz. Como o apóstolo Paulo diz, ore pelos governantes, ore por eles. Mas querido, vou te dizer uma coisa, que um dia a coisa vai desandar, mesmo. Nós estamos aqui numa luta perpétua pela preservação, mas não se apegue a este século. O reino desse mundo já passou a ser do nosso Deus. Já está escrito. Já está escrito. Um dia, não sei, nós não sabemos em que etapa exata do processo estamos. Mas, queridos, Jesus vai começar a abrir os selos. E quando Ele começar a abrir os selos, você vai saber que Ele abriu. Não vai ter dúvida não. Não vai ter debate na internet. Pode ficar tranquilo. Você vai saber. Porque será tribulação como nunca antes. Será o que nunca foi visto sobre a terra. Nós vamos saber. Estamos nesse momento de suspense, tentando preservar o bem, mas o rei que nós estamos realmente esperando não é um rei desta terra. Ele está sentado à direita do Pai, intercede por nós. Estamos esperando que o Cristo Jesus volte, o Messias Jesus, o ungido para reinar, venha. E quando Ele vier, reconciliará todas as coisas com si mesmo, restaurará todas as coisas. É isso que nós estamos esperando, gente. Não vai haver dor mais, não vai haver mais morte, não vai haver mais luto, não vai haver mais luta contra a nossa carne, contra a qual você luta todo dia. Isso vai ter acabado. Mas, queridos, estamos neste momento de suspense. E quem nós esperamos? O rei que nós esperamos é Jesus. E Ele hoje está chamando a sua igreja. Se você quer sair do nível da multidão. A multidão quer milagres. A multidão quer ver maravilhas, a multidão gosta do show pirotécnico. A multidão gosta dos gritos, a multidão gosta de uma curiosidade, de um bochicho, de uma coisa rolando. A multidão também é necessitada e precisa de milagres. E, gente, por vezes nós estamos sim no meio dessa multidão e clamamos: Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Mas, queridos, Jesus está nos chamando para sair do nível da multidão. E aos seus discípulos Ele diz a verdade. Ele diz: olha, sabe para onde eu estou indo? Estou indo para Jerusalém. Lá eu vou ser rejeitado. E se você me seguir, você vai ser rejeitado também. Aleluia. Porque não tem quem deixe pai, mãe, irmãos, que não ganhe pai, mãe, irmãos em todo o mundo. E perseguição também. Jesus é tão legal, né? Pois é. Mas Jesus não mente para os seus discípulos e Ele os convida. Vocês querem me seguir? Olha aqui, multidão, vocês viram os milagres, as maravilhas e as bênçãos. Ok, querem ir para onde eu vou? Estou indo para Jerusalém, onde eu serei julgado, onde eu serei injustiçado, onde eu serei crucificado. Bora comigo? Quem quer? Ao terceiro dia vai ter ressurreição. Mas nós vamos passar por um processo de morte. Que alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. A gente às vezes segue a Jesus quando está tudo legal e quando Jesus faz o que a gente quer, do jeito que a gente acha que tem que ser. Eu lembro o ano passado, acho que foi a maior frustração da minha vida. Quando nós passamos uma semana em clamor a Deus pela vida do meu irmão. Passamos uma semana orando, jejuando,
clamando ao Senhor: Jesus, cura o Dudu, Jesus, cura o Dudu, Jesus, tem misericórdia. Passamos uma semana em clamor e no domingo à noite Jesus leva o Dudu. E aí a nossa fé é colocada em xeque. Você só me ama quando eu faço o que você quer. Você só me ama quando eu dou do jeito que você quer, quando eu faço do jeito que você acha que tem que ser. Não tem nada mais doloroso do que ver alguém partindo cedo, do que ver uma mãe enterrar um filho. Eu tenho um grupo lá em casa de amigas que se reúnem no dia da semana. E 3 delas, entre elas a minha mãe, perderam filhos. Eu tenho uma amiga querida que perdeu uma filha de 19 anos de câncer ano passado. Interessante que Jesus colocou a gente para andar junto antes que tudo acontecesse lá em casa. E a fé dessa mulher abalou minha vida. Porque ela ama Jesus intensamente de todo o coração. A gente não entende. Queridos, a gente não entende. Mas eu vou te dizer que a nossa fé, ela precisa ser firmada na promessa. A promessa de novos céus e nova terra. A promessa de ressurreição. A promessa de uma eternidade que é real. E que vai consumir e vai apagar todo e qualquer sofrimento. Nós não teremos memória. Eu me lembro, nós não teremos memória daquilo que passou, gente. Não é que você vai sofrer uma amnésia lá no céu. Mas é que a glória vai ser tamanha. A glória vai ser tão maravilhosa que ela vai apagar qualquer referência de dor que nós tivemos tido antes. A nossa vida aqui é tão pequenininha, tão frágil. E Jesus está fazendo um convite para que a gente se desapegue das coisas que serão abaladas. Todas as coisas abaláveis serão abaladas. Governos, economias, títulos humanos. Tudo vai ser abalado para que o reino eterno venha. E queridos, não vão ser anos fáceis. Não vai ser um tempo fácil. Porque as pessoas querem se apegar à sua vida. Jesus diz que como foi nos dias de Noé, será nos dias da vinda do Filho do Homem. As pessoas vão querer se apegar à normalidade da vida. E não vão conseguir, porque as coisas estarão abaladas. E eu me pergunto se a igreja... É o que Jesus perguntou: será que quando o Filho do Homem vier encontrará fé na terra? Porque quem tem fé é discípulo de Jesus e está disposto a passar pela morte, a negar a si mesmo, morrer para si mesmo e, se preciso for, entregar a sua vida como um testemunho final de Cristo. Com seu sangue, marcar o testemunho com seu próprio sangue, se for preciso. Queridos, Jesus está nos chamando como igreja para sair do nível da multidão. As multidões querem bênção, mas os discípulos esperam um reino inabalável. Essa era a expectativa dos discípulos, queridos. Essa era a expectativa daqueles que seguiam a Jesus. Eles esperavam um rei. Eles esperavam um rei que restituísse a eles o governo, a Israel o governo, e reinasse em paz, trouxesse paz a todas as nações. Zacarias capítulo 9. Queridos, essa expectativa dos discípulos não estava errada. Mas é que na trajetória para a vitória tem morte, tem rejeição, tem dores, tem nãos de Deus.
A gente foi acostumado, e eu fui criada desde muito criança na igreja. E por muitas vezes nós ouvimos um evangelho onde tudo dá certo sempre. A gente usa esse versículo, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, como um amuleto para dizer que tudo vai sair do jeito que eu quero. E, gente, não é assim. Deus tem os seus caminhos para forjar em nós o caráter de Jesus. Deus tem os seus caminhos para nos lapidar. Assim como o oleiro pega o vaso, e que, se esse vaso se quebra na sua mão, ele faz um vaso novo. Ele tem liberdade para quebrar tudo que ele fez e fazer de novo, até que esse vaso esteja perfeito. Queridos, existe uma trajetória para se chegar até a glória eterna. É essa glória que nós estamos esperando. E nessa trajetória, por vezes, a gente vai ter dores. Por vezes, a gente vai orar e Deus não vai responder do jeito que a gente quer. E aí você vai continuar amando Jesus? Ou você vai embora com as multidões? Você vai continuar servindo e amando as pessoas que te feriram? Você vai fazer como Jesus? Vai lavar os pés daquele cara que te traiu? Daquele que te negou? Você vai continuar servindo aquele que não é digno? Aquele que desprezou você? Tem um chamado para ser discípulo. Se alguém quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz. Me siga. É o que Jesus disse, eu estou indo para a cruz. Eu estou indo para Jerusalém. Em Jerusalém vai ter traições, vão dizer mentiras a meu respeito. Vão me caluniar, vão me prender injustamente. Eu vou ser traído, vou ser pisado, mas vou ser morto. Mas ao terceiro dia vai ter ressurreição. Vai ter ressurreição ao terceiro dia. E queridos, eu sinto o Senhor latejando essa palavra no meu coração essa semana. Eu disse ela para as nossas mulheres lá em casa. E eu quero dizer para você, a gente não sabe como vão ser os próximos anos no Brasil, nas nações, que não tem para onde correr. Tá no planeta Terra, filho. É isso aí. Vamos que vamos. A gente não sabe como vão ser os próximos anos, mas eu vou te dizer que tem um convite de Jesus. Esse convite está de pé. Se você quer, é tempo de negar a si mesmo. É tempo de se arrepender dos seus pecados. A igreja precisa se arrepender nesses dias, de pregar um evangelho falso, um evangelho de conto de fada, que não funciona na vida real. A igreja precisa se arrepender de colocar falsos profetas no púlpito, massageadores de ego humano. A igreja precisa se arrepender de amor ao dinheiro, de amor à fama. A igreja precisa se arrepender de chamar de pecado, pecado. A gente gosta de chamar pecado de outras coisas. Chamar ostentação de excelência. Às vezes. Nem toda excelência é ostentação, tá, gente? Para dizer claro. Mas a gente precisa começar a dar nome aos pecados, porque Deus dá, Deus vê e Deus chama pelo nome. E o Senhor quer nos despertar a sua igreja. Ele quer os seus discípulos. As multidões vão continuar sendo multidões, mas o discípulo, ele tem um caminho de se humilhar diante do Senhor. Humilhai-vos,
diante da potente mão do Senhor, e Ele a seu tempo vos exaltará. Ele a seu tempo vos exaltará. Você não precisa exaltar a si mesmo. Você não precisa cavar uma carreira evangélica. Você não precisa fazer nada disso, porque quando nós nos humilhamos diante do Senhor, nós temos a certeza da ressurreição. Quando nos humilhamos diante do Senhor, quando estamos prostrados, quando estamos no lugar mais baixo, ninguém nos humilha mais. Você já está morto. Você já está morto. E é tempo da gente parar de amar as luzes e as plataformas e amar Jesus intensamente, a sua palavra. Fica de pé onde você está. Aplauda Jesus nessa manhã. Aplauda Jesus nessa manhã. Aplauda Jesus nessa manhã. Talvez assim como eu, você seja alguém que olha para si mesmo e vê: Deus, eu não tenho força para isso, Senhor. Mas não é por força e nem por violência, mas é pelo Espírito de Deus. É pelo Espírito de Deus, é pelo Espírito de Deus que nós nos humilhamos. É pelo Espírito de Deus que somos feitos discípulos de Jesus, que passamos pelas lutas, provas, com vitórias, com mais lutas e mais provas e por fim ressurreição. Olhamos para o alvo, olhamos para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual pela alegria que lhe estava proposta suportou a cruz, desprezou a afronta e assentou-se à direita de Deus Pai. É Ele. Se você hoje precisa fazer a sua entrega a Jesus, mais uma vez, se você hoje tem uma escolha a fazer, de sair do nível de multidão e entrar para ser discípulo. Toda a multidão é chamada, Jesus chamou toda a multidão, mas poucos foram com Ele. Quando Ele subiu o tom da conversa, poucos foram com Ele. Alguns o deixaram, muitos o deixaram. Mas queridos, há recompensa. Há uma recompensa que vai durar para sempre. Esse mundo vai passar e a sua glória e as suas concupiscências, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Permanece. Eu vou chamar você que precisa hoje e que deseja ser discípulo de Jesus. Tem mais coisa para abandonar, né? Acho que vez por outra o Espírito de Deus fala com a gente. Olha, está na hora de você deixar isso, deixar aquilo. Está na hora de você deixar mais aquilo. Está na hora de você abrir mão disso daqui. Isso daqui está bonitinho, mas está na hora de deixar. Né? Se você tem renúncias a fazer hoje, por amor a Jesus, sai do seu lugar, vem para frente. Fale com Jesus, fecha seus olhos. Fala com Ele. Queridos, tem um chamado para subir. Deus chamou Israel para subir o Sinai. Ele disse: quando tocar a trombeta,
Vocês vão subir. Mas não era de qualquer jeito. Ele falou: purifiquem-se, lavem as suas vestes. E aí quando a trombeta tocar, vocês vão subir. Tem um chamado para subir. Mais tarde, quando Jesus veio, ele sobe ao monte e as multidões o cercavam. E ele vai também chamar a multidão para subir. Israel não quis subir. A cena estava feia, o monte estava fumegante. O Deus de juízos, Deus, se manifestava na terra. O povo não quis subir. E disseram: Moisés, vai lá, fala por nós ao Senhor, porque está difícil, nós vamos morrer. Mas a promessa do Senhor permaneceu, gente, de pé. Santificai-vos, santificai-vos, porque eu vou fazer maravilhas no meio de vós. Santificai-vos hoje, porque o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. Gente, Deus está chamando a igreja para santificação. Isso não é brincadeira, é confronto. É um grande confronto. Mas vou te falar, o Senhor fará maravilhas no meio de nós. A igreja dos últimos tempos é uma igreja que brilha a luz de Cristo, como a de Atos. Nós cremos nisso. As escrituras dizem: nos últimos dias eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E os filhos e as filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões, e até sobre os servos e as servas eu derramarei do meu espírito, diz o Senhor. Queridos, o Espírito Santo começou a ser derramado em Atos 2 e continua sendo derramado e será derramado intensamente antes que venha o dia do Senhor. Queridos, a geração da vinda de Jesus é uma geração cujo testemunho é concreto, cujo testemunho de Cristo é verdadeiro, maravilhoso, grandioso. É por isso que Deus está expondo hoje os nossos pecados. É por isso que Deus está limpando hoje a igreja brasileira, a igreja nas nações. É por isso que tem muito escândalo pipocando. Deus revela para que haja arrependimento. E arrependimento de todos nós, gente. Não é o apontar do dedo, não. Todos nós precisamos nos colocar na brecha pela igreja, nos arrepender dos nossos pecados e entender que é para o nosso bem, que o Pai corrige o Filho que Ele ama. Em nome de Jesus, fale com o Senhor nessa manhã, fale com Ele, fale com Jesus, confesse a Ele aquilo que precisa ser confessado. Aquele que confessa os seus pecados e os deixa, alcança misericórdia. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, fale com o Senhor. Há um chamado para o discipulado, há um chamado para seguir Jesus. Seguir Jesus vai custar tudo, vai custar tudo, mas quer saber? Jesus é tudo! Jesus é tudo! Ele é a maior recompensa, Ele é a maior recompensa, Ele é tudo, e quem tem Jesus tem tudo. Aleluia. Ore no seu lugar, abre a sua boca, abre a sua boca. Se você ora em outras línguas, abre a sua boca. Senhor, eis aqui o nosso coração, Senhor. Olha para nós nesta manhã, Senhor. Com olhos de misericórdia, Deus, nós confessamos o quanto precisamos de Ti, Jesus. Confessamos, Senhor Deus, que somos pecadores, Deus, em nós mesmos.
Confessamos que temos nos desviado, Senhor, dos teus caminhos, Deus. Temos seguido os nossos próprios caminhos, temos nos apegado a este mundo. E te pedimos perdão, Senhor. Lava-nos, limpa-nos, purifica-nos, Senhor, de toda injustiça, Senhor. Deus, vem com teu Espírito, Senhor, sobre o teu povo, Deus. Vem com teu Espírito sobre a tua igreja, Deus. Vem com a tua glória, Espírito de glória sobre a tua igreja, Senhor. Nós entregamos no teu altar, Senhor Deus, as nossas vidas. Entregamos mais uma vez, Deus. E te confessamos, Deus, ó Deus, nós nos rendemos diante de ti. Para onde mais nós iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna, Jesus? Para onde mais nós iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna, Senhor? Espírito de Deus, capacita-nos a te seguir, Senhor, aonde o Senhor vai, seja para onde for. Capacita-nos, Senhor, a seguir-te, Senhor, para a tua glória, Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu quero estar neste lugar onde o pecado é perdoado e as culpas são levadas. Eu quero estar neste lugar, onde o amor não se esfrie e o fogo não se apague. Em tua presença, Senhor Jesus. Sim, Deus. Em tua presença, Senhor Jesus. Santo Espírito, Santo Espírito, eu me rendo ao teu agir. O meu anseio é permanecer em teu amor, em tua presença, Senhor, em tua presença, em tua presença, Senhor, em tua presença. Permanecer em ti, Jesus, é o que eu quero mais. Eu quero estar. Clame ao Senhor nessa manhã, neste lugar, onde o poder não me corrompa, riquezas não me seguem. Ajuda-nos, Senhor, eu quero estar neste lugar, onde o mundo não me atraia, paixões não me seduzam. Em tua presença, Senhor Jesus, é onde eu quero estar. Em tua presença,
tua presença, em tua presença, em tua presença, Senhor. Levanta suas mãos a Jesus nessa manhã. Diga: Espírito de Deus, enche-me, 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 refrigério do Espírito, o refrigério do Espírito. Oh, arrependei-vos para que venham dias de refrigério. Oh, refrigério do Espírito, o refrigério do Espírito. Sim, Senhor, derrama sobre nós, Deus. Derrama sobre o teu povo, Deus. Derrama sobre a tua igreja, Senhor. Derrama sobre a tua igreja, Deus. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Sopra sobre nós, Deus. Que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias, correrão, não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Oh, 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 oh. Nós vamos até o fim, nós vamos até o fim, nós vamos até o fim. Nós não somos os que retrocedem. Oh, não somos dos que voltam atrás. O meu justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Oh, não retroceder. Oh, tenha prazer em nós, Senhor. Não nos deixa voltar atrás. Nos faz voar como águias nas asas do Espírito. O teu renovo sobre nós. Ó Pai de amor. Sim, Deus, sim, Deus. Faz isso, Senhor, em nós e através de nós, para a tua glória, Deus. Em nome de Jesus. Senhor, eu oro por um lugar guardado, um remanescente guardado em teu coração, Jesus. Em meio à Babilônia deste século, oramos, Senhor, que o Senhor guarde a tua igreja, como o Senhor guardou Daniel e preservou, e aos seus amigos, no meio de uma geração corrupta. Que o Senhor guarde, Deus, guarda a tua igreja. Guarda o teu remanescente, Deus. Senhor, separa meninos e meninas para serem cheios do temor do Senhor. Separa no meio do teu povo, Deus. Separa homens e mulheres, homens dos quais o mundo não é digno, Jesus. Separa, Senhor. Separa, Senhor, separa nesses tempos, Deus. Separa, Senhor, adolescentes, jovens, crianças. Como Daniel, Deus, como Daniel, como Daniel. Como Daniel, Senhor. Traz um fogo de santidade, Deus, sobre os nossos jovens, sobre os nossos adolescentes, Deus, nossas crianças. Traz um fogo de santidade, Senhor, de santidade, Deus. Senhor, oramos que o Senhor levante pastores segundo o teu coração, Deus. Levanta, Senhor. Oh, nesses dias, Senhor Deus, em que muitas casas, muitas ovelhas são como ovelhas sem pastor, nós oramos. Levanta, Senhor Deus, pastores segundo o teu coração, Senhor. Em São Paulo, Jesus. Levanta pastores segundo o teu coração, Deus. Que pastoreiem no temor do Senhor, Deus. Levanta lideranças plurais, Deus. Que não queiram ser, não amem poder, não amem glória, dinheiro, mas que amem ao Senhor, Deus. Que sejam ovelhas do Senhor.
que guie o teu povo debaixo do temor do Senhor, Deus. Porque o aprisco é teu, as ovelhas são tuas, Jesus. Ah, Senhor. Levanta, Senhor. Levanta, Deus. Levanta, Senhor. Pastores segundo o teu coração, Jesus. Eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Toda glória ao teu nome, Jesus. Toda glória ao teu nome, Jesus. Toda glória ao teu nome. Toda glória ao teu nome, Senhor.